A história do Japão é repleta de conflitos. Havia muitas disputas sangrentas entre os senhores feudais da época, lutando centímetro a centímetro por terras, títulos e influência. Essa disputa acontecia principalmente nos campos de batalha, mas não somente lá. Existia também uma esfera bem mais oculta, onde apenas pessoas altamente treinadas podiam se envolver. Esses guerreiros das sombras, conhecidos como ninjas, eram extremamente temidos. A origem deles é um tanto quanto obscura, assim como a sua própria existência. Eles surgiram por volta do século XII, no início do shogunato de Kamakura. A palavra ninja nem sempre era usada para se referir a esses agentes secretos. Os termos mais comuns eram shinobi, que significa o que se esconde. No começo, os ninjas eram essencialmente espiões. Eles se faziam passar por pessoas comuns, circulando pelas ruas e interagindo naturalmente com os cidadãos para obter informações valiosas. Muitos deles se disfarçavam de comerciantes, ferreiros, artesãos e até mesmo monges. Eles utilizavam uma variedade de disfarces para alcançar os seus objetivos, pois nada chamava mais atenção que alguém com uma vestimenta preta e uma touca na cabeça. Alguns se tornaram tão hábeis em se passar por outras pessoas que passaram anos ou até mesmo a vida inteira como espiões sem despertar nenhuma suspeita. Com o aumento das intrigas políticas no Japão feudal, a demanda por ninjas cresceu e, por outro lado, a segurança dos castelos e outras áreas importantes foi extremamente reforçada. Muitos desses locais eram protegidos por samurais extremamente habilidosos. A arte da espionagem se tornou cada vez mais arriscada. Muitos ninjas eram sumariamente executados ao serem capturados. Os ninjas se especializaram em diversas artes marciais, como o judô, jiu-jitsu, aikido, karatê e o kung fu, adaptando-se para causar o máximo de dano possível e incapacitar o oponente rapidamente. No entanto, isso não era o suficiente para garantir a segurança deles. O treinamento em armas também era extremamente essencial. Os ninjas se especializaram no uso de várias armas diferentes, muitas delas extremamente discretas e adequadas para o uso em espaços confinados, como salas ou corredores apertados. Um desses artefatos era o makibishi, pequenos ferros pontiagudos lançados ao chão quando perseguidos. Eles eram extremamente difíceis de serem vistos no escuro e causavam sérios danos quando pisados, sendo eficazes contra os perseguidores tanto a cavalo quanto a pé. Além disso, eles também carregavam uma arma chamada kusarigama, que consistia em uma pequena foice presa a uma corrente com peso metálico na outra ponta. O kusarigama era uma arma extremamente difícil de ser usada e ainda mais difícil de ser combatida. Tinha um alcance enorme e um alto potencial de causar um dano enorme ao seu oponente. E se isso tudo falhasse, a foice entrava em ação. Kusarigama era uma arma usada de perto, especialmente eficazes em combate corpo a corpo. Já a shuriken e a kunai, clássico das artes ninjas, não era lançada para matar um inimigo, mas sim para feri-lo e deixá-lo fora de combate. Estes eram lançados em sequência, a fim de atingir pontos vitais do corpo. Ao contrário do que se pensa, as espadas usadas pelos ninjas não tinham lâminas retas. Muitos carregavam espadas comuns ou até mesmo katanas. Muitos ninjas também usavam um manto de malha por baixo do kimono para garantir a sua proteção. Para garantir a segurança nas sombras, eles também podiam lançar uma bomba de fumaça para cegar o inimigo e escapar. O treinamento ninja começava na infância. Além de técnicas de lutas, eles precisavam aprender a se esconder em diversos ambientes. Também precisavam dominar as táticas de sobrevivência em floresta, aprender a escalar montanhas e penhascos, bem como resistir à fome e ao sono. Para se tornarem verdadeiros mestres, os ninjas precisavam aprender os diversos dialetos das diferentes regiões do Japão. O uso da manipulação de pólvora e veneno também era uma das suas táticas mais mortais. Os ninjas não seguiam o Bushido, tinham o seu próprio código de conduta e forma de encarar a vida e a morte. As informações sobre esse código de conduta não são muito precisas, eles estão em um documento conhecido como Bunsen Shunchi. O treinamento também incluía meditação e técnicas de respiração, além de uma prática chamada Kujikiri,
que consistia em criar sinais manuais para simbolizar elementos como vento, fogo, água, terra, raio e outros. O Kujikiri permitia ao ninja focar sua mente e até distrair seus oponentes. Essas novas habilidades levaram os ninjas a serem escolhidos para as missões sorrateiras de assassinato e sabotagem. Essa tarefa, no entanto, era considerada desonrosa pela maioria dos samurais e a população em geral. Os ninjas eram pessoas desprezadas pela sociedade, mas agentes vitais durante o período de Sengoku Jidai. Eles surgiram como uma séria ameaça e eram contratados como mercenários e realizavam emboscadas letais. Os ninjas mais habilidosos eram imbuídos de entrar em castelos guardados por os mais hábeis generais samurais e nobres. Dentre as táticas mais utilizadas, eles causavam um incêndio, envenenavam a água ou a comida, até mesmo colocavam bombas para destruir o portão do castelo e permitir a entrada dos soldados. Também havia ninjas femininas, as Kumoishi. Seu papel principal, no entanto, não era muito diferente. Elas se infiltravam, muitas vezes se passavam por cozinheiras ou empregadas domésticas para entrar nos castelos e fortalezas. As mais bonitas podiam fingir ser geishas, as famosas cortesãs de luxos nipônicas, o que lhes permitiam se aproximar ainda mais de seus alvos. Essas artes ninjas se tornaram conhecidas como ninjitsu. Muitos ninjas até lutavam abertamente nos campos de batalha, causando horror e confusão com suas táticas incomuns. Durante o Sengoku Jidai, algumas famílias ninjas surgiram, especializadas em diferentes artes secretas. Dentre elas, duas dessas grandes famílias tiveram destaque. Foram os clãs Eiger-ryu, sediado na província de Eiger, em uma montanha de difícil acesso naquela época, e o clã Koga-ryu, situado na província de Koga, uma região úmida e cortada por vários rios. As diferenças de terreno e ambiente permitiam que esses dois clãs desenvolvessem suas próprias táticas de espionagens. Esses dois clãs ninjas travaram uma guerra secreta. Seus membros se emboscavam não apenas porque eram contratados para isso, mas também para eliminar os rivais e controlar essa rede secreta de espionagem. Com o aumento das atividades ninja, muitos se tornaram guerreiros lendários. O mais famoso foi Rotari Hanzo, que o nome verdadeiro era Rotari Masanori. Rotari Hanzo cresceu na província de Iki e, como era tradição de seu clã, começou a ser treinado nas artes ninja desde criança. Aos 16 anos, ele foi empregado como samurai a serviço de Tokugawa Ieyasu. Hanzo era mestre no uso de lança e sua bravura e ferocidade no campo de batalha o tornaram conhecido como Oneno Hanzo, o Diabo. Uma das maiores contribuições de Hanzo foi o resgate da filha e da esposa de Tokugawa, que haviam sido feitos reféns. Graças a Hattori Hanzo, Tokugawa conseguiu sobreviver ao Sengoku Jidai e conquistar o título de Shogun. Com o fim das guerras, os clãs ninjas se tornaram o pesadelo dos senhores feudais. Para controlar esses clãs e acabar com as disputas entre eles, o Shogun Tokugawa Hoshimon, o oitavo Shogun da linhagem Tokugawa, criou a Regra Única de Armas. A seita Onryu era uma organização secreta com membros dos dois clãs servindo ao shogunato. Seu principal papel era espionar os senhores feudais. Essa organização existiu oficialmente até o início da restauração Nenji. Acredita-se que alguns de seus membros tenham sido enviados para os Estados Unidos para espionar a América durante a restauração Nenji. Durante a restauração Nenji, os membros da família samurais e ninjas foram proibidos de portar armas na tentativa de acabar com essas famílias. O governo japonês impôs impostos pesadíssimos sobre eles. Isso fez com que muitos ninjas fugissem para outras partes do Japão, mudando até mesmo seus sobrenomes. Durante esse período, a imagem dos ninjas como guerreiros místicos e sombrios se popularizou no Japão e no Ocidente. Essas histórias de ninjas capazes de voar, correr sobre a água, parede ou até lançar fogo pelas mãos enchiam o imaginário de muitas pessoas. Durante a invasão japonesa à Manchúria em 1931, alguns ninjas foram recrutados novamente para espionar o governo chinês. Os ninjas nunca foram oficialmente extintos e algumas famílias mantiveram os antigos nomes de seus ancestrais. É perfeitamente possível que os ninjas ainda existam até hoje, servindo outros objetivos.